Acolher as dificuldades de quem precisa de apoio para tarefas simples do dia a dia é o papel dos profissionais que trabalham nesse lar de idosos. Aqui, a maioria tem algum grau de demência, condição que exige cuidado em tempo integral. Tem idosos que, se você não der a água, ele não vai pedir água. Ele não sente mais a sede, ele não percebe mais que está com sede. Tem idosos que conseguem ainda ter o controle de ir ao banheiro, mas ele não sabe que ele quer ir ao banheiro. Tem idosos que já estão usando fralda, que ele já não tem mais nenhum controle, tem que ser usado fralda. Aí tem que ser trocada a cada 2, 3 horas. Então vai depender muito da necessidade. A demência é o declínio das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio. A doença de Alzheimer é a forma mais comum, responsável por quase 70% dos casos. A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurológica que ela acomete os neurônios e ela vai tirando as nossas funções cognitivas, né? Ela vai fazendo com que as nossas funções cognitivas fiquem alteradas, principalmente a memória, planejamento, execução, e ela leva ao quadro demencial. E existem outras causas para a demência, como a demência vascular, de origem vascular, que ocorre devido aos pequenos infartos vasculares cerebrais. A gente tem a demência da doença de Parkinson, existe a doença frontotemporal, que acomete pessoas um pouco mais jovens, 50, 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos vivem com algum tipo de demência no Brasil. E esse número tende a crescer. Estimativa da OMS aponta que a quantidade de casos triplique até 2050. E uma das explicações para esse aumento está relacionada aos hábitos de vida. Combater a obesidade, combater o consumo de alimentos industrializados, tá sempre de olho na pressão, controle de pressão, diabetes. Para o Alzheimer, né, para a demência especificamente, a escolaridade, né, quanto mais aprendizado, quanto mais a gente desafiar o nosso cérebro, melhor é. É importante o apoio também à família do idoso que tem Alzheimer. Isso porque nem todos sabem lidar muito bem com o esquecimento de um familiar. E também no lado dos cuidados. Pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência exigem algumas ajudas mais específicas. A gente, infelizmente, tem, igual criança, a gente quer fazer por eles. Então, assim, dá o pente, vê se ele não penteia o cabelo, ao invés de você pentear o cabelo dele. Deixa ele tentar comer. Se ele comeu 10 colheradas, você dá o resto, mas deixa ele comer as 10 colheradas primeiro. Dá a escova de dente, vê se ele escova o dente, porque às vezes ele vai, né, no automático, deixa fazer. Então a gente tem que tomar mais cuidado nesse sentido, de querer fazer pela pessoa, que é uma coisa que eu observo bastante. Para levar informações sobre o Alzheimer e outras demências, a campanha Setembro Lilás busca ampliar o conhecimento sobre os riscos e cuidados necessários. O foco é chamar a atenção para as iniciativas que ajudem a reduzir as chances de desenvolver as doenças. O mês é importante para a gente combater o estigma. O estigma, por quê? Porque o Alzheimer, como ele é uma doença muito incapacitante, que gera, né, que vai cursar com a demência, isso gera muita vergonha. A demência ela não é doença de uma pessoa, ela é doença de uma pessoa, de uma família, né, que muitas vezes é o idoso que está acometido pela demência, é quem leva o sustento para uma casa. Então, ele não consegue mais trazer o sustento para casa, né? O esteio da família em termos emocionais. Então, isso realmente causa ali um desajuste, né, em toda uma família. Em 2024, a campanha também busca incentivar a compreensão e a percepção de atitudes em relação à demência. Isso para que as famílias possam enfrentar os estigmas e combater as informações falsas. O objetivo é construir uma sociedade mais acolhedora. Então é uma doença que a gente precisa conscientizar a sociedade como um todo para entender o quanto ela traz um impacto, né? Não só para o indivíduo, mas para toda uma sociedade.